Imagine se eu lhe dissesse que existe uma versão dos ensinamentos de Jesus que nunca chegou até você. Uma versão que as igrejas conhecem, mas evitam pregar. Por quê? Porque mudaria tudo o que você pensa sobre espiritualidade. Você já se perguntou por quê, mesmo frequentando igrejas por anos, ainda sente um vazio inexplicável? Como se houvesse algo mais profundo que ninguém está lhe contando. Você não está imaginando coisas. Eckhart Tolle, um dos mestres espirituais mais respeitados do nosso tempo, passou décadas estudando os ensinamentos originais de Jesus. E o que ele descobriu vai fazer você questionar tudo o que ouviu nos púlpitos. Jesus não veio fundar uma religião. Ele veio ensinar algo muito mais revolucionário. Ele veio ensinar consciência. Mas vamos com calma, porque o que você vai descobrir hoje é poderoso demais para ser absorvido de uma vez só. Primeiro, você precisa entender uma coisa. Os ensinamentos que chegaram até nós passaram por filtros. Filtros políticos, institucionais, culturais. Como uma mensagem passada de pessoa a pessoa, onde cada uma adiciona ou remove algo. Mas existe uma forma de acessar a essência original. Tolle descobriu que Jesus falava uma linguagem que transcende religião, uma linguagem da presença, da consciência desperta, do momento presente. Sabe aquela sensação de paz profunda que você sente às vezes, em momentos raros, quando tudo fica quieto por dentro, mesmo no meio do caos? Jesus chamava isso de reino interior. Não um lugar para onde você vai depois da morte, mas um estado de consciência que você pode acessar agora, neste momento. A primeira revelação chocante. Jesus nunca disse que você precisa esperar morrer para encontrar o paraíso. Ele disse o oposto. O reino dos céus está dentro de vós. Não está numa igreja. Não está em rituais ou tradições. Está dentro de você. Mas por que as igrejas não ensinam isso? É perigoso para o sistema. Se você descobrir que pode acessar o divino diretamente, sem intermediários, sem instituições, sem hierarquias, onde fica o controle? Jesus foi o maior revolucionário espiritual da história. E sua revolução não era política, era consciencial. Tolle percebeu algo que poucos viram. Jesus ensinava presença radical, atenção plena. O que hoje chamamos de mindfulness, Jesus já ensinava há 2000 anos. Observem o girassol no campo. Não é só uma metáfora bonita, é uma instrução direta para a consciência presente. As flores não se preocupam com o amanhã. Não carregam traumas do passado. Elas simplesmente são plenamente presentes, completamente vivas no agora. Jesus estava ensinando você a viver assim, sem a pressão que corrói sua paz, sem o peso do que já passou, sem o medo do que pode vir. Simplesmente presente, aqui, agora. Mas tem mais, muito mais. O segundo ensinamento oculto vai transformar sua compreensão sobre sofrimento. Jesus disse: acolham a dor, pois nela reside a semente da compaixão. Todo mundo interpreta isso como aguente firme que depois fica melhor. Mas Tolle descobriu o significado real. Jesus estava falando sobre aceitação consciente, sobre parar de resistir ao que está acontecendo agora, porque toda sua dor não vem do que acontece com você, vem da sua resistência ao que acontece. Pense comigo. Quando você está sofrendo, o que causa mais dor? A situação em si ou sua luta interna contra ela? Quando você para de lutar contra a realidade do momento, algo extraordinário acontece. A paz que você sempre buscou simplesmente emerge. Não porque a situação mudou, mas porque você parou de torturá-la em sua mente. Jesus sabia disso e ensinava isso constantemente. Não alimente a tempestade em seu interior. Não significa seja passivo diante da injustiça.
Significa pare de alimentar o mal com sua resistência mental, com seu sofrimento interno. Porque quando você está em paz interior, suas ações no mundo externo são muito mais poderosas. Mas as igrejas não pregam isso. Por quê? Porque pessoas em paz não são controláveis. Pessoas em paz não dependem de sistemas externos para sua felicidade. Pessoas em paz são livres. E liberdade espiritual genuína sempre foi perigosa para quem precisa do seu medo para se manter no poder. Agora vem a parte que pode chocar você ainda mais. Jesus nunca disse que ele era especial e você não. Ele disse o oposto. Vocês também podem realizar grandes feitos. Vocês carregam a centelha divina. O poder de cura e transformação reside em vocês. Jesus não estava se colocando acima de você. Ele estava te mostrando sua própria divindade. Sua própria capacidade de consciência desperta. Ele era um exemplo, não uma exceção. Mas isso as igrejas nunca vão te contar. Porque se você descobrir seu próprio poder espiritual, para que vai precisar delas? Tolle entendeu algo profundo. Jesus não veio se oferecer como salvador externo. Ele veio despertar o salvador interno que já existe em você. A consciência crística, o Buda interno, a presença divina que é sua própria essência. Respirem fundo por um momento, porque o que vou revelar agora vai conectar tudo o que falamos até aqui de uma forma que vai mudar sua vida. Jesus ensinava 3 coisas fundamentais que as igrejas distorceram completamente. Primeiro, o tempo é uma ilusão espiritual. Viva o agora, liberte-se do peso do futuro. Não é conselho prático, é ensinamento sobre a natureza da realidade. Só existe agora, este momento, esta respiração, esta batida do coração. Passado e futuro são construções mentais. Jesus sabia que toda ansiedade, toda tristeza profunda, todo sofrimento da alma vem de viver em um tempo que não existe. Quando você está totalmente presente, é impossível sofrer psicologicamente. Impossível. Segundo, seu ego não é você. Libere-se do ego, do eu ilusório. As igrejas interpretam isso como autoflagelação, como diminuir-se, como sentir-se indigno. Jesus estava falando sobre transcender a identificação com o ego, com a voz na sua cabeça que nunca para de julgar, comparar, criticar, temer. Você não é seus pensamentos. Você é a consciência que observa os pensamentos. Quando você descobre isso, uma liberdade indescritível nasce em você. Terceiro, o amor não é sentimento, é estado de ser. Abrace a compaixão, mesmo para aqueles que lhe causam sofrimento. Impossível, certo? Como você vai sentir amor por quem te machuca? Jesus não estava falando de sentimento. Estava falando de consciência compassiva, de ver através das máscaras do ego, de reconhecer a essência divina, mesmo em quem está perdido na inconsciência. Quando você acessa esse estado, nem precisa forçar amor. O amor simplesmente é quem você é. Mas tem algo ainda mais profundo acontecendo aqui. Jesus estava ensinando o que Tolle chama de libertação do ego aprisionador. Toda a sua infelicidade vem de acreditar que você é alguém que não é. Uma história na sua cabeça. Um personagem criado pelo pensamento. Aquele que perder sua vida por minha causa encontrá-la-á. Perder a vida do ego, a vida da identificação com pensamentos, emoções, história pessoal, papéis sociais, para encontrar a vida real, a vida da consciência desperta, da presença, do ser. E aqui está o segredo que as igrejas mais temem que você descubra. Você não precisa morrer para renascer. Você pode morrer para o ego e renascer para a consciência agora, neste momento. Jesus chamava isso de nascer de novo. Não uma experiência futura, uma possibilidade presente. Eckhart Tolle,
viveu isso aos 29 anos. No ponto mais profundo da tristeza profunda, algo dentro dele disse: posso mais viver comigo mesmo. Então ele percebeu: se existe um eu que não pode viver consigo mesmo, quem é quem? Naquele momento, a identificação com o ego se desfez, e uma presença profunda, pacífica, indestrutível emergiu. A mesma presença que Jesus tentava despertar em todos ao seu redor. O Cristo interno, a natureza búdica, a essência divina que você sempre foi, mas esqueceu. Agora eu preciso te contar algo que pode incomodar, mas é necessário que você saiba. As igrejas sabem disso tudo. Os textos originais estão lá. As palavras de Jesus são claras. Os primeiros cristãos praticavam isso. Mas em algum momento da história, a espiritualidade se transformou em religião. A experiência direta se transformou em crença. A liberdade se transformou em controle. E você foi ensinado a buscar fora o que sempre esteve dentro. A depender de outros para o que você pode acessar sozinho. A esperar por um futuro o que está disponível agora. Mas Jesus nunca te abandonou. Seus ensinamentos reais nunca se perderam. Eles estão aqui, neste momento, sussurrando no fundo da sua consciência. Na sua respiração silenciosa, na paz que existe entre um pensamento e outro, na presença que observa tudo, julga nada e simplesmente é. Essa presença é o que Jesus chamava de Pai. Não uma entidade externa, mas a fonte da consciência dentro de você. E quando você aprende a morar nessa presença, algo milagroso acontece. Sua vida exterior começa a refletir sua paz interior. Não porque você está pedindo bênçãos para um Deus externo, mas porque você descobriu o divino interno que sempre foi a verdadeira fonte de tudo o que você procura. Isso é o que Jesus realmente ensinou. E isso é apenas o começo do que vamos explorar juntos. Mas agora vem algo que vai te deixar sem palavras. Tolle descobriu que Jesus usava uma técnica específica para despertar a consciência. Uma técnica tão simples que você vai questionar como nunca notou antes. Ele ensinava através do paradoxo: os primeiros serão os últimos. Quem quiser salvar sua vida, perdê-la-á. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino interior. Todo mundo pensa que são metáforas bonitas, mas Tolle percebeu algo diferente. São instruções diretas para quebrar o pensamento linear. Pense no que acontece dentro da sua mente quando você tenta entender. Os primeiros serão os últimos, logicamente. Sua mente começa a correr. Primeiro significa o quê? Últimos como? Em que contexto? Quando? E quanto mais você pensa, mais confuso fica. Até que, de repente, você desiste de tentar entender. E é exatamente nesse momento de desistência mental que algo extraordinário acontece. A mente para e, nesse silêncio súbito, uma compreensão que não vem do pensamento emerge. Uma sabedoria direta, intuitiva, visceral. Jesus estava usando um hack neurológico 2000 anos antes da neurociência existir. Ele descobriu que a mente racional é como uma porta trancada para a experiência espiritual. Então, em vez de tentar forçar a porta, ele criava chaves paradoxais que a abriam por dentro. Ele sabia que a mente pensante é o maior obstáculo para a experiência espiritual genuína. Então, ele a curto-circuitava com paradoxos. E no espaço entre os pensamentos confusos, a verdade se revelava. Mas tem mais. Muito mais profundo do que você imagina. Jesus não ensinou apenas para um grupo seleto de discípulos iluminados. Ele ensinou para pessoas como você. Pessoas perdidas, ansiosas, sofrendo, buscando. E a técnica mais poderosa que ele usava era o que Tolle chama de presença compassiva. Lembra da mulher adúltera que ia ser apedrejada? Todo mundo se foca na frase: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas Tolle notou algo que todo mundo perdeu:
o que Jesus estava fazendo antes de falar. Ele estava escrevendo na areia, em silêncio, completamente presente. Imagine a cena: uma multidão furiosa gritando por justiça, pedras nas mãos, sangue nos olhos, uma mulher aterrorizada no centro e Jesus escrevendo na areia. Estava pensando na resposta certa, não estava formulando argumentos teológicos, estava se preparando para um debate. Estava simplesmente presente. E dessa presença radical, uma sabedoria impossível emergiu. Uma sabedoria que dissolveu a raiva de uma multidão inteira, com uma única frase. Mas o verdadeiro milagre foi o que ele disse. Foi o estado de consciência de onde as palavras emergiram. Um estado tão profundo, tão pacífico, tão compassivo, que infectou todos ao redor. Tolle chama isso de campo de presença. Quando você está verdadeiramente presente, sua consciência cria um campo energético que afeta tudo ao seu redor. Você já sentiu isso? Quando você está na presença de alguém profundamente calmo e sem explicação, você também se acalma? Isso não é psicologia, é física da consciência. Jesus dominava essa física como ninguém. Dou tudo para Tolle, dá tudo para você. Porque você passou a vida toda tentando resolver seus problemas com mais pensamento, mais análise, mais planejamento, mais estratégias mentais. Mas o oposto. A solução não vem do pensamento, espaço além do pensamento, da presença consciente que você é por debaixo de todos os pensamentos. E quando você acessa essa presença, as respostas simplesmente aparecem. Não como conclusões lógicas, mas como sabedoria intuitiva que brota da fonte da consciência. Agora pare um momento. Feche os olhos se puder. Sinta sua respiração. Sente essa quietude entre uma inspiração e uma expiração. É a presença que Jesus chamava de Pai. Não é um conceito, é uma experiência direta que está acontecendo agora. E é nessa presença que toda transformação real acontece. Mas as igrejas te ensinaram o contrário. Te ensinaram que você precisa acreditar primeiro para depois experimentar. Jesus ensinava: experimente primeiro e a fé verdadeira nascerá naturalmente. Não fé em doutrinas, fé na realidade da consciência desperta. E aqui está o segredo que vai revolucionar sua espiritualidade. Jesus nunca pregou sobre si mesmo. Ele pregou sobre o que você pode se tornar. Sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Não uma imposição impossível. Reconhecimento da perfeição da consciência já existe em você. Não a perfeição do ego, a perfeição do ser. Tolle compreendeu que Jesus via em cada pessoa o que ela realmente era por debaixo da inconsciência. A luz da consciência, a presença divina, o Cristo interno. E quando você é visto dessa forma, determina. Algo dentro de você desperta. Não porque alguém te convenceu de uma crença, mas porque alguém reconheceu a verdade que você sempre foi. E essa é a chave de tudo. Jesus não veio te salvar dos seus pecados. Ele veio te salvar da ilusão de que você é seus pecados, de que você é sua história, seus erros, suas limitações, seus medos. Veio te mostrar que você é muito mais do que qualquer história que sua mente criou sobre você. Você é a consciência pura na qual todas as histórias aparecem e desaparecem. E essa consciência é indestrutível, perfeita, divina. Sempre foi, sempre será. Mas tem uma descoberta ainda mais revolucionária esperando você. Tolle percebeu que Jesus ensinava algo que nenhuma religião conseguiu preservar completamente: a união mística direta. Eu e o Pai somos um. As igrejas interpretam isso como prova da divindade exclusiva de Jesus. Mas Tolle descobriu o significado real. Jesus estava descrevendo um estado de consciência. Um estado onde a ilusão de separação se dissolve completamente. Pense assim:
Quando você está sonhando, você acredita que é aquela pessoa fazendo aquelas coisas. Mas quando você acorda, percebe que era a consciência sonhadora criando e experienciando todos os personagens ao mesmo tempo. Jesus estava descrevendo o despertar definitivo, o momento onde você percebe que a consciência individual que você pensa ser é apenas uma ondulação no oceano infinito da consciência universal. Você não desaparece, você se expande. Não significa que Jesus era especial. Significa que a separação entre você e o divino é uma ilusão criada pelo pensamento. Na realidade da consciência presente, não existe separação. Existe apenas uma presença única se expressando através de bilhões de formas diferentes. Como um ator interpretando diferentes personagens. Os personagens parecem separados, mas todos emergem da mesma consciência criativa. Quando você desperta para isso, algo impossível acontece. Você para de procurar Deus fora de você, porque você descobre que Deus estava procurando a si mesmo através de você o tempo todo. A busca espiritual não termina em encontrar algo. Termina em descobrir que você nunca esteve perdido. Você sempre foi o que estava procurando. E essa descoberta não é conceitual, é visceral, é transformadora, é irreversível. Jesus sabia disso. Tolle redescobriu isso e agora você está lembrando disso. Mas aqui está a parte que pode assustar você no início. Quando você desperta para sua verdadeira natureza, o mundo exterior não necessariamente muda. As mesmas pessoas podem continuar sendo difíceis. Os mesmos desafios podem continuar aparecendo. Mas algo fundamental muda. Sua relação com tudo isso se transforma completamente. Imagine que você sempre viveu acreditando que é o personagem de um filme muito dramático. Cada cena te afeta visceralmente. Cada conflito te dilacera. Cada tragédia te destrói. Mas então você desperta e percebe que é o diretor do filme. Você ainda assiste às cenas, mas de uma perspectiva completamente diferente. As emoções ainda acontecem, mas você não é dominado por elas. Os pensamentos ainda surgem, mas você não é escravizado por eles. As situações ainda se desenrolam, mas você não é vítima delas. Você se torna presença consciente, navegando através das experiências da vida, como um capitão experiente, navegando através de uma tempestade. A tempestade é real, mas o capitão não luta contra ela. Ele trabalha com as forças naturais para atravessá-la com maestria. E dessa presença, uma sabedoria natural emerge. Você sabe exatamente o que fazer em cada momento. Não porque pensou na estratégia certa, mas porque a ação correta brota espontaneamente da consciência desperta. Como um músico experiente que não precisa pensar em cada nota. A música flui naturalmente através dele. Jesus chamava isso de viver pela vontade do Pai. Não submissão cega a uma autoridade externa, mas alinhamento natural com a inteligência da vida que flui através de você. E quando você vive assim, os milagres se tornam naturais. Não violações das leis da natureza, mas manifestações da lei mais profunda. A consciência criando através da forma. Mas tem uma última revelação que Tolle descobriu nos ensinamentos de Jesus. Uma revelação que vai dar sentido a tudo que você viveu até aqui. Todo o sofrimento pelo qual você passou não foi punição, foi preparação. Cada momento de dor consciente foi consciência se aprofundando em você. Tolle compreendeu algo revolucionário sobre o sofrimento. Existe uma diferença radical entre dor e sofrimento. A dor é inevitável, é parte da vida física e emocional. Mas o sofrimento é opcional, é o que acontece quando você resiste à dor. E é justamente essa resistência que
que a consciência tem a oportunidade de se aprofundar. Cada vez que você atravessou uma crise sem ser destruído por ela, algo dentro de você se fortaleceu. Não seu ego. Seu ego sempre sai enfraquecido das crises, mas sua capacidade de presença, sua conexão com algo indestrutível dentro de você. Cada crise que você atravessou foi o ego sendo despojado para que o ser pudesse emergir. Cada perda que quebrou seu coração foi o coração se abrindo para uma capacidade maior de amor. Cada momento em que você tocou o fundo foi um momento em que você descobriu que existe algo em você que nunca pode tocar o fundo. Uma presença inabalável, uma paz inatacável, uma força que não depende de circunstâncias externas. Jesus sabia disso quando disse: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo." Ele não venceu o mundo lutando contra ele. Ele venceu o mundo transcendendo a identificação com ele, descobrindo que existe algo em você que está além de qualquer circunstância que o mundo pode apresentar. E essa mesma vitória está disponível para você, agora. Não como recompensa futura por uma vida de sacrifícios, mas como reconhecimento presente da consciência inderrotável que você sempre foi. Essa é a verdade original que Jesus ensinou. Essa é a mensagem que as igrejas diluíram, distorceram, institucionalizaram, mas que nunca conseguiram destruir completamente, porque está gravada na essência do seu ser. Você não precisa acreditar no que eu disse. Pode experimentar diretamente, agora mesmo. Pare de pensar sobre espiritualidade por um instante e simplesmente seja espiritual. Seja presente, seja consciente. Apenas seja, e nesse simples ser, você descobrirá o que Jesus realmente ensinou. Não uma religião para seguir, mas uma realidade para viver. Não um salvador externo para adorar, mas um despertar interno para celebrar. E quando você despertar, compreenderá a ironia final. Você passou a vida toda procurando por Jesus, mas Jesus estava procurando por você. Ou, através de você. E esse encontro não acontece numa igreja. Não acontece em um ritual. Não acontece em um livro. Acontece no silêncio do seu coração presente, onde sempre aconteceu, onde sempre está acontecendo, onde está acontecendo agora. Talvez a pergunta nunca tenha sido onde encontrar Jesus. Talvez a pergunta sempre tenha sido onde, dentro de você, ele estava esperando ser encontrado.